Ele nasceu com a maldição da gula. Foi desprezado e maltratado por ser considerado inútil, mas depois que acidentalmente matou um bandido, ele descobriu que pode roubar as habilidades dos outros devorando a alma deles. Debaixo da luz da lua vermelha, no alto de uma rocha, um cara mascarado com uma espada de aura roxa encara inúmeros seres demoníacos. Eles partem para cima dele, mas antes que possam fazer algo, todos são fatiados num piscar de olhos, enquanto o homem mascarado diz que quer mais e mais. O episódio começa com esse cara que parece um mariachi mexicano sendo perseguido pelos monstros do início. Ele implora por socorro, mas é surpreendido por um dos goblins que pula na carroça. 2 aventureiros aparecem a cavalo e derrubam o monstrengo, e com isso mais aventureiros surgem para ajudar, eliminando as criaturas rapidamente. Depois dessa luta, somos levados até o castelo daquele reino. Lá, há um garoto de guarda no portão que está todo maltrapilho e com a barriga roncando, falando consigo mesmo que está com muita fome. Enquanto isso, o grupo que caçou os goblins, salvando o mexicano, está caminhando nas ruas daquele lugar, comemorando que ganharam experiência, nível e também dinheiro. O garoto ouve eles falando sobre essa caçada, dizendo que jamais poderia fazer isso, e novamente sua barriga ronca alto, fazendo ele pensar consigo que é um inútil com um estômago que nunca para de roncar graças à habilidade inútil que ele tem. A habilidade de gula, mas ele diz que pelo menos tem um emprego. Mas essa tentativa de ser positivo não dura muito tempo, porque logo em seguida vemos os cavaleiros sagrados chegando na cidade. Enquanto seguiam pela rua, um dos comerciantes sem querer deixa uma laranja cair, e ela encosta nos pés de Rado. Imediatamente o homem se aproxima para pedir desculpas. No entanto, o cavaleiro se irrita e dá um chute nele. O vendedor tenta se explicar, mas Rado considera isso ainda mais insolente da parte dele. A cavaleira Memil se aproxima e adverte o vendedor sobre o perigo de confrontar um deles, dizendo que ele poderia ter a cabeça cortada se continuasse com suas afrontas. Sabendo disso, o vendedor pede desesperadamente por misericórdia, e nesse momento, ambos são contidos pelo outro cavaleiro sagrado. Ele diz ao homem que desta vez perdoará suas ações, mas assegura que será somente dessa vez em um tom de ameaça. Rado comenta que o vendedor teve sorte de sair ileso. A cena volta ao garoto que novamente está com o estômago roncando. Nisso, descobrimos para onde os cavaleiros sagrados estavam indo, assim que ouvimos um deles chamar pelo nome do protagonista. Seu nome era Fate. E ao se dirigirem até Fate, o cavaleiro com cabelo de e-girl, que se chama Rafale, pergunta se ele fez um bom trabalho no lugar deles. E assim que o garoto responde que sim, Rafale atira algumas moedas de cobre aos pés de Fate, dizendo que esse era o pagamento dele. E com uma cara medonha, ele diz para ele pegar aquelas moedas. E assim que ele se abaixa para pegá-las, um dos cavaleiros pisa na mão dele com força, dizendo que ele é tão sujo que nem o notou. E ao ouvir o estômago de Fate roncando, o cavaleiro Rafale diz que desse jeito vai fazer parecer que eles nem dão comida a ele. Fate recebe um chute logo em seguida, enquanto o acusam de estar tentando envergonhar a família Vlerick, que é a família desses 3 cavaleiros. Enquanto é agredido e insultado, Fate pensa consigo que nesse mundo há pessoas que possuem coisas e as que não possuem nada. Nisso, Memil se aproxima dizendo que alguém com habilidades inúteis como a dele só ganha dinheiro graças à misericórdia dos cavaleiros sagrados, e que por isso ele deve a vidinha dele a eles, então deveria ser grato. Ainda caído, ele conclui o pensamento de antes, dizendo que habilidades são poderes especiais dados pelos deuses. Então é isso que diferencia ele dos outros. Ele não possui poder algum, apenas uma gula insaciável. Rafale, o cavaleiro com cabelo de e-girl, explica que quando ele não faz o serviço direito, isso acaba refletindo negativamente na imagem deles, os contratantes. Então, ele o manda se levantar logo, e assim que ele tenta, Rado pisa em seu rosto, enquanto Rafale diz que cachorros desobedientes precisam ser bem disciplinados. De repente ouvimos um grito falando para pararem. Quem apareceu era outra cavaleira chamada Roxy, dizendo que tratar os cidadãos que eles prometeram proteger assim não é a atitude de um cavaleiro sagrado. E ao ouvir isso, Rado e Memil olham para ela com desprezo, e ela continua dizendo que guardar o portão é tarefa dos cavaleiros sagrados, algo que deveria ser responsabilidade deles. Ela pergunta indignada se ele acha que esse tipo de tratamento é necessário. Rafale responde de forma cínica, dizendo que também é dever deles proverem emprego para os que não têm, e que a forma como ele e ela tratam Fate é apenas uma divergência de opinião profissional. Com isso, eles se retiram dali. Roxy então vai correndo até Fate e estende sua mão, perguntando se ele está bem. Ele responde que sim, e vê Rafale olhando irritado para ele. Enquanto isso, Roxy diz carinhosamente para Fate ficar quietinho, para que assim ela
consiga limpar o sangramento em seu rosto. Ele agradece a ajuda e ela diz que essa é a atitude esperada de um cavaleiro sagrado, ajudar quem precisa. Mas obviamente, ela dá um tratamento mais carinhoso para Fate. Ela também pede para trocarem os turnos, assim ela vai guardar os portões agora. Assim que Fate entrega a bandeira, ela chama ele pelo nome e diz que se esse tipo de coisa acontecer novamente, ele deve contar a ela. Mas ele diz que está tudo bem, que já está acostumado com isso. Então ele pede licença e sai, enquanto Roxy olha para ele preocupada. E ao anoitecer em uma taverna, Fate está comendo enquanto relembra as palavras gentis de Roxy, mas pensa consigo que sabendo como aquele cavaleiro é, nem dá para saber o que ele faria se soubesse que Fate estava pedindo ajuda para Roxy. Por isso ele pretende não arriscar envolver Roxy nisso. E enquanto come, o dono da taverna pergunta a Fate se ele apanhou de novo, alertando que se isso continuar ele vai acabar igual ao outro cara. Ele então agradece a refeição, paga e sai dali. E andando pelas ruas, ele reclama de sua gula incontrolável e inútil enquanto sua barriga está roncando. Ele diz que gostaria de ter nascido com algo mais útil, nem que fosse para ser um mercador ou artesão. Mas infelizmente não tem como mudar isso. Se você não tem nada, você fica preso em ser um perdedor. De repente, ele percebe 3 sombras no alto de um muro pulando, identificando eles como ladrões. Então, imediatamente ele corre para avisar Roxy, e assim que ela fica sabendo, pede para Fate ficar no lugar dela enquanto derrota os bandidos. Logo depois dela sair, Fate ouve de longe o som da batalha, e inesperadamente, um dos ladrões com o braço cortado está vindo correndo em sua direção tentando escapar. Fate fica assustado e tenta fugir, mas ele lembra que Roxy confiou a ele a guarda do portão. Então, para não causar problemas para ela, ele resolve lutar, dizendo que até mesmo ele consegue com o ladrão ferido daquele jeito. E ao matá-lo, ele fica levemente aliviado até que ouve uma voz de sistema dizendo: a habilidade Gula foi ativada, aumentando o status. A habilidade Identificar e Telepatia foram adicionadas. Tudo isso enquanto ele visualizava uma tela de status, onde mostrava seus níveis e suas skills. Ele entra em estado de choque ao ouvir isso, se perguntando o que raios tinha sido isso. Mas antes que pudesse raciocinar, ele ouve Roxy correndo em sua direção, chamando desesperadamente por ele. E enquanto corria, ela notou o bandido morto no chão e continuou correndo na direção de Fate, perguntando se ele estava bem, se estava ferido, e pensando consigo que estava muito preocupada porque ele não parecia bem. E após esse pensamento, Fate reage surpreso, dizendo que isso foi como se ele tivesse ouvido a voz interna dela. Ela pergunta se tem algo de errado, e ele só responde que não está ferido. Então, mais uma vez, ele ouve os pensamentos dela, que estavam dizendo que ela estava feliz em saber que ele estava bem. E assim que Roxy solta sua mão e diz que precisa reportar isso aos superiores, ele para de ouvir seus pensamentos. Ele diz a Roxy que ela pode levar os créditos por tudo. Ela até tenta contestar, dizendo que ele matou um deles, mas ele menciona o nome de Rafale, fazendo ela perguntar se isso causaria problemas para ele. Mas, na verdade, ele estava pensando que isso poderia causar problemas para ela. É então que ela diz que sem ele, ela poderia ter falhado, e pensa em uma forma de agradecê-lo adequadamente. É aí que ela pergunta se ele gostaria de trabalhar para a família Hart, ou seja, a família dela. Ela encoraja Fate dizendo que ele pode decidir seu futuro, e não precisa continuar vivendo dessa forma. Então, depois de refletir rapidamente, ele diz que será uma honra servir Roxy-sama, fazendo ela ficar sorridente. Mais tarde ainda, no lugar onde dormia, ele nota que seus status estão com 3 dígitos, e se pergunta o que é a habilidade de identificar e telepatia que adquiriu. Nisso, ele imediatamente se lembra de quando ouviu os pensamentos de Roxy, fazendo ele entender a habilidade. Ele então pensa que com status assim, ele deve conseguir derrotar monstros. É então que no dia seguinte, ele vai até um comerciante de armas, mas no que o comerciante vê que ele só tem 2 moedas de prata, ele diz que não dá pra comprar uma espada com aquela miséria. Isso faz Fate pensar que essas 2 moedas de prata foram tudo que ele conseguiu juntar, mesmo fazendo 5 anos desde que veio pra capital. O comerciante então lhe diz que no máximo ele pode pagar pelas armas lixo que estavam no barril. O protagonista pensa que é melhor que nada e usa sua habilidade de identificar para avaliar as espadas, e depois de verificar algumas, ele encontra uma espada negra com algumas gravuras estranhas que estava meio suja e tratada como lixo, fazendo-o pensar que se parece muito como ele. Então de repente a espada chama ele, fazendo Fate se assustar com isso. Ele usa a skill de identificar novamente e vê que a espada se chama Ganância, e nesse momento a espada chama ele de Gula, dizendo que fará valer a pena caso ele a compre. Fate pergunta como ela sabia disso, e a espada apenas responde que eles têm muito em comum. Então ele a leva e deixa as 2 moedas de prata pro mercador.
A cena então muda para o escritório de Rafale, onde Memil está reclamando que Roxy está tentando contratar Fate para a família Hart sem consultá-los, sugerindo que eles deveriam dar uma lição em quem desafia a família Vlerick. E Rafale responde que não vale a pena se dar ao trabalho, pois Fate era substituível. Ela continua reclamando enquanto Rafale explica que os Harts e os Vlericks são parte das 5 grandes famílias que apoiam o reino, então não teria necessidade de complicar as coisas agora. Nesse momento, ele diz que precisa ir para o distrito militar, e no que Memil questiona sobre que tipo de estudo deixa ele tão entusiasmado para sempre ir para lá, ele responde seriamente que é um estudo sobre como tornar-se imortal, mas ela apenas ri, achando que era uma piada. Enquanto isso, em um lugar longe dali, Fate está andando por um campo rochoso, escutando a espada falar Fate Graffiti, tentando gravar seu nome, e naquele instante, a espada avisa que estão vindo, fazendo Fate entrar em estado de alerta. Rapidamente, um Goblin pula em sua direção, mas é partido ao meio, e com isso, a habilidade Gula é ativada, aumentando os status do protagonista. Dessa vez, ele ganhou a habilidade de aumento de força, mas não demora muito para mais Goblins aparecerem, levando Fate a se defender de vários ao mesmo tempo. Mas, em contrapartida, a cada monstro que ele matava, a sua habilidade de Gula era ativada, roubando os status dos Goblins, fazendo com que ele ficasse muito mais forte para enfrentar o próximo. E enquanto o tempo passava, a única coisa que se ouvia era a voz do sistema falando: a habilidade Gula foi ativada. Com isso, a maior parte de seus status agora estão acima de 1000 e novas habilidades apareceram. A espada então diz que agora ele deve estar satisfeito, e Fate nota que desde então sua barriga não roncou nenhuma vez, dizendo que isso nunca tinha acontecido antes. Ele se questiona falando que achava que as pessoas nasciam com as habilidades que poderiam ter, e a espada responde que ele pode agradecer a habilidade de Gula por isso, explicando logo em seguida que normalmente os status aumentam em batalhas, e com base na experiência, o nível sobe. Mas com a skill de Gula, a coisa era diferente. Essa habilidade rouba status e habilidades, como se devorasse a alma do adversário ao matá-lo. E tudo isso ao custo de não ter experiência, ou seja, é por isso que ele está no nível 1 e nunca vai sair. Porém, seus status e habilidades só vão crescer mais e mais. Fate pergunta como a espada sabe de tudo isso, e ela novamente responde que é porque eles são iguais, e diz que a habilidade de Gula que ele tem é algo que ele não vai querer que os outros saibam, porque é uma das habilidades que desafiam as leis divinas. Então Fate chega à conclusão de que é melhor ele lutar sozinho, mas a espada diz que agora que ele empunha ela, ele não está mais sozinho. E depois de conversarem, Fate decide que é hora de ir embora, mas a espada diz que antes de ir, ele precisa cortar a orelha dos Goblins para poder ter dinheiro. Chegando o pôr do sol, ele caminha pelas ruas com as 2 moedas de prata e 80 de bronze que os 38 Goblins renderam, feliz por isso ser o suficiente para comer carne. E ao dizer isso, a espada diz que a manutenção dela vem primeiro, que Fate deve cuidar dela como se fosse uma joia. E enquanto Fate reclama da espada da ganância ser muito gananciosa, um cara segurando uma garotinha esbarra nele. Assim que ele tenta se levantar, a garotinha toca em seu braço, como se estivesse pedindo ajuda. E nesse momento, ele ouve a voz interna dela gritando por socorro. E ao olhar diretamente para ela, ele vê que ela está aterrorizada, e no que o cara sai puxando ela, Fate usa a habilidade identificar, mas ele tinha uma habilidade que ocultava suas habilidades. A espada então pergunta o que Fate fará, e ele diz que obviamente algo precisa ser feito. Então, seguindo o sequestrador, ele chega a um armazém onde a garota está acorrentada, chorando, enquanto o cara diz que ela será o brinquedo dos cavaleiros sagrados. E ao ver que ele aterrorizando a garotinha, Fate quase reage, mas a espada diz que esse cara é durão, e essa é a última chance dele voltar atrás, fazendo Fate pensar que finalmente ele tem algum poder, então não pode simplesmente ignorar alguém sofrendo. O episódio começa mostrando um convento onde uma freira está explicando que a deusa Laplace é a criadora do mundo, e que quando deixou esse mundo para trás, ela deu uma bênção para as pessoas, que é as habilidades especiais que elas nascem. Ela pede para as crianças agradecerem a Laplace pela refeição que estão comendo hoje. No entanto, a freira nota que uma das crianças não estava comendo nada, e também estava cabisbaixa. Então, ela se aproxima do garoto e pergunta o que havia de errado. O menino então diz que a deusa era injusta, porque deu aos cavaleiros sagrados habilidades incríveis, enquanto ele só recebeu uma habilidade ruim. A freira então tenta consolá-lo, explicando que há muito tempo, quando a deusa Laplace protegia o mundo, não havia habilidades status e nem monstros. Todos viviam de forma igual. Enquanto a criança chora dizendo que queria ter nascido nessa época, uma outra freira aparece dizendo que procurou Sahara pelos arredores, mas não a encontrou, e saiu correndo para procurar pela cidade. A cena muda
muda para a menina sequestrada do episódio anterior, onde o sequestrador está intimidando ela com chutes e ameaças, querendo fazer ela chorar ainda mais, dizendo que ela vai ser o brinquedo dos Cavaleiros Sagrados. Quando ele sai dali, Fate aparece na frente da menina dizendo que vai ficar tudo bem. E assim que ele termina de tirar as correntes dela, o sequestrador aparece falando que sempre tem uns idiotas com senso de justiça que tentam ajudar. Fate aponta sua espada para ele, mas ele continua falando enquanto anda em sua direção, fazendo a menina ficar ainda mais assustada, agarrando a camisa de Fate. E enquanto ele pensa que precisa levar ela até um lugar seguro, a espada diz que teve uma ideia. Ela diz que o sequestrador acha que Fate é mais fraco, então eles deveriam tirar vantagem da confiança dele, dizendo para Fate correr com a menina para trás das caixas. E no que o cara se aproxima, Fate empurra as caixas. Ele até consegue desviar, mas Fate surge por cima delas com um ataque, apesar de que isso só causou um arranhão no rosto do bandido. O cara começa a usar sua habilidade de lâmina afiada. Então a espada da ganância diz para ele acertar o sequestrador através da arma. Fate então faz um parkour pulando pela caixa e dando o golpe por cima, quebrando a espada e acertando o bandido. Após ser derrubado, Fate interroga ele perguntando quem mandou sequestrar a criança, e assim que ele diz que não vai dedurar ninguém, Fate enfinca a espada bem no corte que havia feito, perguntando quem foi o lixo que contratou ele. Então ele rapidamente diz que foi Rado, o cavaleiro sagrado da família Vlerick, fazendo Fate ter um choque ao relembrar daquele maldito. Após isso, Fate sai com a garotinha dali, e enquanto caminham, ele ouve o estômago dela roncar. Então diz que vai levar ela para comer algo e pergunta qual seu nome. Ela diz que se chama Sahara, ou seja, é a garotinha daquele convento que estava desaparecida. Depois que ele compra espetinho de carne para eles, ela come chorando porque era a primeira vez dela comendo carne, e por conta disso, Fate dá a ela seu espetinho também. E ao levar ela até a igreja e deixá-la em segurança com a freira, Fate relembra de seu pai e diz à garotinha as mesmas palavras que seu pai havia falado para ele, dizendo que se puder rir das coisas por mais ruins que estejam, um dia a felicidade chegará para ela. E depois de se despedirem, a espada diz que agora ele tem a técnica de espada de uma mão, e explica que com habilidades de técnicas, ele poderá ter artes e técnicas secretas. E no caso da técnica lâmina afiada que ele roubou do sequestrador, ele consegue atacar 2 vezes no tempo de um ataque, fazendo Fate pensar que se o bandido tivesse usado essa técnica antes, ele estaria com sérios problemas. A espada diz que a verdade é que as batalhas dependem de sorte no momento, e que não há garantias de que o mais forte vencerá. Isso faz Fate pensar em ficar mais forte ainda, mais forte ao ponto de vencer sem nunca depender de sorte. E aproveitando o momento, a espada lembra a Fate que amanhã é o primeiro dia de trabalho dele com a família Hart, e pergunta se ele vai com essa roupa esfarrapada que está usando, fazendo Fate entrar em desespero e urgentemente comprar roupas novas. E enquanto isso, no bar que Fate costumava frequentar, um dos clientes está conversando com o dono do lugar, dizendo que Mason Sama foi derrotado por um dragão divino no continente de Galia. Sendo assim, Roxy seria a sucessora na família Hart, deixando claro no diálogo que Mason era o pai dela. O homem continua falando que o pai dela é quem mantinha os Cavaleiros Sagrados no controle, e que agora sem ele, nem mesmo Roxy será capaz de segurá-los, se referindo aos irmãos Vlerick. No outro dia, Fate caminha pelo distrito dos Cavaleiros Sagrados, chegando até a mansão da família Hart, ficando impressionado com o tamanho do lugar. E perto dali, em uma fonte, ele ouve Roxy chamá-lo, dizendo que estava esperando por ele. Ele fica sem reação, fazendo ela perguntar o que houve. Então ele diz surpreso que não é nada, é só que ela está linda, e por causa disso, ele ficou sem palavras. Ao ouvir isso, Roxy fica surpresa e tímida, com as bochechas coradas. Após isso, ela guia ele pelo lugar, chegando até um túmulo. Ela diz ao falecido pai que aquele é Fate, e irá trabalhar com eles a partir de hoje, e acha que a casa deles ficará mais animada novamente. Ela então explica para Fate que 5 dias atrás, seu pai encontrou um dragão divino e acabou morrendo. O anime explica brevemente que Galia é um continente dominado por monstros, e um dos grandes deveres dos Cavaleiros Sagrados é contê-los. Roxy diz que esse ano era a vez da família Hart, mas que apesar de ser um trabalho perigoso, não era para ser algo mortal. Ela diz que um dragão divino que nunca saiu de sua toca por mais de 1000 anos aniquilou todo o exército do pai dela. Isso faz Fate pensar consigo que Roxy estava numa situação dessas, e ainda se preocupou com ele, mas mesmo assim, ele não foi capaz de perceber. Ela então se vira para ele e diz que não precisa fazer essa cara, que a partir de agora, eles vão manter essa família animada juntos. Ela pergunta para Fate se pode contar com ele, e ele responde que será um prazer. Então ela estende a mão, e no que ele está prestes a apertar a mão dela, ele lembra da sua habilidade de telepatia, e imediatamente desvia a mão e aponta para um lugar aleatório. E para sorte dele, uma empregada se aproxima
aproximava, fazendo a situação parecer menos estranha. Roxy apresenta Fate para ela, e ela se apresenta como Haru, a governanta da família. Ela logo diz com uma cara assustadora que ele deve se comportar apropriadamente agora que ele é um servo da família Hart. Mas não demora muito para ele deixar ela louca, porque na primeira refeição dos servos ele estava comendo a carne feito um cachorro faminto, enquanto todos os outros criados estavam impressionados e achando engraçado. Após isso, a cena muda para Fate trabalhando com jardinagem, aparando as plantas enquanto conversa com outros 2 servos. Um deles fala que já se passou uma semana desde que Fate começou a trabalhar ali, e que de começo achou que ele era só um esquisitão que ficava falando sozinho com a espada. Nisso, a barriga de Fate ronca alto, deixando os 2 homens surpresos porque eles tinham acabado de almoçar. Fate então apenas desconversa dizendo que deve ser fase de crescimento. Enquanto interagem, a governanta Haru se aproxima dizendo que Roxy está chamando ele para o chá. E ao chegar lá, Roxy o serve perguntando se ele já se acostumou com o trabalho, mas dessa vez ela chama ele pelo apelido de Fei. Mas Fate fica só pensando que está ficando cada vez com mais fome. Roxy continua chamando ele várias vezes pelo apelido que deu, até que ele relembra de seu pai o chamando dessa forma, mas ele continua perdido em seus pensamentos, ignorando Roxy sem perceber. Ela pergunta o que houve, e ele diz que o falecido pai dele também o chamava assim, contando que seu pai foi morto em uma caça aos monstros após Roxy ter perguntado. Ele então pergunta por que ela está usando Fei, e ela diz que é um apelido para Fate, dizendo que ele é praticamente da família, deixando Fate envergonhado, dizendo para Roxy chamar ele só de Fate mesmo, mas ela diz que se recusa a fazer isso. Nesse instante, ele acaba apagando e caindo no chão. Depois ele acaba acordando em seu quarto e lê o bilhete que Roxy havia deixado para ele, dizendo para ele tirar o dia de folga e descansar direito no próximo dia. Fate pergunta para a espada da ganância o que estava acontecendo com ele, e a ganância responde que a sorte foi lançada, dizendo que uma vez que a gula sente o gosto das almas, não tem mais como parar. Quanto mais ele devorar almas, mais forte vai ficar, e quanto mais devorar, mais fome vai sentir. Sendo assim, ele está fadado a consumir almas até o dia de sua morte. E se ele não comer almas, vai acabar morrendo de fome ou então enlouquecer e atacar qualquer um em seu caminho. A ganância continua explicando, dizendo que quando a fome dele estiver no limite, ficará visível em seus olhos. Então Fate se olha no espelho e vê que seu olho agora está completamente vermelho. E durante aquela madrugada, Fate sai com um capuz e diz que os aventureiros parecem deliciosos, mas num bom sentido, ou nem tanto, já que isso é por causa do aumento de gula que está ativado, sendo isso o motivo pelo qual os olhos estão vermelhos. A ganância explica que o aumento de gula é um poder temporário que permite o uso mais efetivo da habilidade gula, dando a ele visão noturna e a localização das presas pelo cheiro, além da vantagem de que presas com status mais baixos que o dele ficarão paralisadas de medo. É por isso que durante sua caçada naquela madrugada, os goblins estavam todos parados, e depois que derrotar todos facilmente, ele ainda sente que não é o suficiente. Então a espada sugere que ele vá para a floresta dos hobgoblins. Os goblins de lá são bem maiores, mas mesmo assim ele derrota todos com facilidade, enquanto pensa em quantos mais precisa derrotar para se livrar dessa fome. E depois de um tempo, seu olho vermelho some, e ele descansa sob a pilha de hobgoblins que ele derrotou. Mas de repente, ele ouve a terra estremecer com estrondos que se aproximavam cada vez mais, até que ele avista um Goblin Rei, e usa sua habilidade de identificar para ver os status do bichão. A espada fala que não muita diferença de status entre eles, então Fate pergunta o que é essa habilidade de regeneração de saúde, e a ganância responde que é uma habilidade que cura as feridas, permitindo continuar lutando mesmo se estiver gravemente ferido. E enquanto Fate observa o Rei Goblin silenciosamente, o monstro se senta e começa a devorar um humano já morto, fazendo Fate quase vomitar. Ele então sobe no alto de uma árvore e pula atacando o braço direito do Goblin, conseguindo cortá-lo. Mas graças à habilidade do Goblin, ele ainda pode continuar lutando e imediatamente ataca Fate várias vezes, fazendo-o desviar. Com isso, a ganância diz que Fate não vai derrotá-lo se só ficar fugindo. Então Fate parte para cima com um ataque direto derrotando o monstrengo. Depois disso, a espada diz que ele pode acessar o primeiro nível dela com os status que tem agora. Basta ele entregar seus status como uma oferenda, que então vai liberar a primeira forma da ganância. Fate pergunta de quanto ela precisa, e a espada diz que tem que ser tudo. Fate rejeita dizendo que aí já é demais, mas a espada convence ele falando que se ele não fizer isso, vai perder o direito de usá-la, concluindo que ou ele fica forte sozinho, ou deixa ela forte também, e assim eles trabalham juntos. Então ele escolhe dar seus status, e a espada começa seu processo de transformação pegando os status de Fate. Após isso, vemos a nova forma da arma, que se transformou em um arco
arco mágico. A ganância diz para Fate testá-la no Goblin, que estava observando eles há um tempo, falando que ele não precisa se preocupar com as flechas, basta puxar e elas aparecerão, e ele também pode mirar de qualquer jeito que irá acertar, afinal é um arco mágico. Após acertar, ele corta a orelha do Rei Goblin e deixa na porta da igreja, assim eles podem ter uma condição melhor por um tempo. O episódio começa com Fate dando um grito com alguém que estava tentando passar pelo portão da mansão. A garota toma um susto e faz um beicinho dizendo que ele a assustou. A garota era Roxy. Ela então se aproxima de Fate e fala sussurrando no ouvido dele que estava vestida assim porque iria fazer uma inspeção secreta na cidade, fazendo então ele entender o porquê ela estava disfarçada de camponesa. Nisso, ela diz para ele não contar para ninguém, e assim que ele diz que irá voltar para o trabalho, ela o puxa dizendo que teve uma ótima ideia, falando para Fate que ele irá ser sua escolta e acompanhar ela durante a inspeção. E assim que eles chegam, Roxy fica animada, correndo pelas ruas como uma criança, fazendo isso nem parecer um trabalho, e sim um encontro. Fate diz para ela ter calma, mas acaba chamando ela pelo nome verdadeiro. A espada alerta que se ele fizer isso as pessoas vão descobrir, e Roxy se aproxima pulando igual um coelhinho, falando também que as pessoas vão notar que ela é a Cavaleira Sagrada se ele chamar de Roxy. A espada da ganância manda um "eu te avisei", e Fate manda ela calar a boca. Roxy fica confusa pensando que era com ela, mas ele desconversa dizendo que não foi nada, e ela então diz que ele pode chamar ela de Rocky para manter o disfarce. Nisso, a espada faz um comentário sarcástico dizendo que esse nome não mudou praticamente nada, e Fate novamente manda ela calar a boca. Roxy acaba abaixando a cabeça pedindo perdão por ser tão chata, pensando que ele estava falando com ela. Fate fala desesperado que não é nada disso, mas a coitada diz com uma cara bem triste que ele acabou de mandar ela calar a boca. Ele novamente fala que não é nada disso, que ela não está sendo chata, e Roxy fala que então tá tudo bem, explicando que acabou ficando empolgada demais com a ideia de sair junto com ele. E após ela dizer isso, os dois ficam envergonhados com o clima de romance que acabou surgindo. E nesse momento a espada faz um comentário sobre esse clima de pombinhos entre eles, e Fate fica ainda mais irritado, pegando ela e novamente mandando calar a boca. Mas Roxy diz que não vai deixar ele tratar a arma desse jeito, entendendo que todo esse tempo ele estava conversando sozinho com a espada, mesmo que isso não faça sentido e seja estranho. E com isso, ela diz que nunca tinha olhado para a espada dele antes, fazendo ele pensar nas coisas que a ganância disse sobre ele poder acabar enlouquecendo por causa da gula, levando ele a pensar também que não pode deixar ela descobrir sobre essa habilidade. E nessa hora, ele acaba deixando a espada cair, mas Roxy pega ela e pede para deixar ela ver. E assim que tira a bainha, ela diz que ele deveria cuidar melhor dela, e que vai levar Fate até o ferreiro da família Hart depois. Ele agradece e continuam andando direto para a feira da cidade. E ao passar por um comerciante que vende uvas, ele fala que elas foram colhidas pela manhã nos vinhedos da família Hart. Nisso, Roxy quase acaba revelando que ela era a Cavaleira Sagrada ao falar que as uvas foram feitas na casa dela, mas Fate, com a ajuda da espada, rapidamente diz que ela tem um parente que trabalha para os Harts, e o comerciante acaba sendo convencido. Mas mesmo assim, o disfarce de Roxy estava por um fio, porque nesse momento, alguém grita que um dos Cavaleiros Sagrados está chegando. É então que um cavaleiro de cabelo vermelho anda pelas ruas da feira, enquanto todos estão apavorados de medo, já sabendo o quão horríveis eles são. Nesse momento, a barriga de Fate ronca alto, fazendo o cavaleiro perguntar com raiva quem foi, se dirigindo diretamente até Fate logo após de perceber que era ele. E para não causar mais problemas, Fate se ajoelha pedindo perdão. Mesmo assim, o cavaleiro está prestes a pisar nele quando Roxy grita mandando ele parar. O cavaleiro para e acaba achando o rosto de Roxy familiar. E então todos ao redor começam a suspeitar que ela era a Cavaleira Sagrada Roxy-sama. Nesse momento, a espada diz para Fate fingir ser o namorado dela e ser bem grudento. Assim ninguém iria desconfiar. Fate acaba ficando surpreso com a ideia, repetindo o que a espada falou ao ponto da Roxy escutar. Então ela mesma acha uma ótima ideia e puxa ele pelo braço, perguntando por que ele não comeu o café da manhã que ela preparou. Ela e ele acabam ficando corados de vergonha, e ela completa a atuação dizendo que se ele não comer da próxima vez, ela não fará mais. Roxy vira para o cavaleiro pedindo desculpas, diz que fará ele comer direito da próxima vez e sai agarrada com Fate. O cavaleiro fica sem entender direito, enquanto o povo ao redor diz que realmente não tem como ser a Roxy, afinal, cavaleiros sagrados não sabem cozinhar. Então, eles vão direto para um canto num beco, enquanto Roxy ainda está agarrando seu braço feliz, pensando consigo que nunca tinha agarrado o braço de um homem antes, e que seu coração ainda está batendo forte por causa disso. Fate acabou ouvindo esses pensamentos, ficando envergonhado, puxando o braço rapidamente e pedindo desculpas pela situação. O bichinho tapado, hein? Mas ela diz que está tudo bem e que até se acostumou, e logo depois desconversa falando sem jeito que deveriam continuar a inspeção. Depois do momento fofo, Roxy para em frente a uma lojinha de joias. Fate fica surpreso, e ela responde dizendo que por ser uma garota ela também se interessa por essas coisas. Ela então pergunta
pergunta ao vendedor se aquelas pedras também eram joias, e ele responde que são minérios brutos, e não tem como saber se tem uma joia lá dentro até abrir, ou seja, é algo tirado na sorte. O comerciante então diz que irá fazer um desconto para ele presentear a namorada, fazendo Fate ficar um pouco surpreso e envergonhado. Já Roxy age normalmente, apenas agradecendo e dizendo que não vai precisar. Então eles saem dali e enquanto caminham Roxy pergunta se Faye conhece algum guerreiro que está na ativa trabalhando, mas nessa hora, acabam voltando sua atenção para os dois homens que estavam falando sobre o rumor dos goblins mortos por um monstro que vaga por aí. Nesse momento, Roxy vai até eles perguntando se eles podem falar com mais detalhes sobre esse monstro. Eles dizem que não, que ela deveria perguntar para guerreiros. Então eles saem e ela pergunta para Faye se ele pode levar ela até onde tem guerreiros, fazendo Fate perguntar se essa inspeção era para investigar isso. Ela responde que sim, que está investigando sobre o monstro que ronda a cidade. Nesse momento, Fate pensa consigo que esse monstro, na verdade, era ele. Então depois disso, Fate leva Roxy até a taverna que ele costumava comer depois do trabalho, deixando o dono muito surpreso que ele ainda está vivo. Ele então apresenta Roxy como Rocky, dizendo que ela é uma colega do novo emprego. E o dono do bar diz que ele fez um bom trabalho em aparecer assim depois de tanto tempo, e ainda por cima com uma namorada. Fate responde que não é nada disso, e pensa consigo que Roxy poderia ficar ofendida com esse tipo de coisa. Nisso, ela acaba quebrando o copo com a mão e o dono diz para não se preocupar porque são poucos os que não conseguem controlar sua força e acabam quebrando os copos ali. Mas a espada diz que não, que a aposta que ela estava é pensando no fato de que todos presumem que eles são namorados por realmente parecerem, fazendo Fate pensar na mesma coisa e acabar também quebrando o copo com a mão. E enquanto comem, o dono fala que ouviu que um guerreiro foi caçar e encontrou um monte de cadáveres de goblins com as orelhas intactas, lucrando bastante com isso. Roxy então conclui que só poderia ser um monstro que talvez tivesse vindo de outra região. Nesse momento, o velho Ad entra na taverna e após se sentar, explica que a teoria popular é de que o monstro é um Lich e por ser uma grande ameaça, os cavaleiros sagrados vão agir diretamente contra ele. A espada diz que se os adversários deles vão ser os cavaleiros sagrados, eles não vão ter chances com os status atuais de Fate, já que não faz tanto tempo desde que ele ofereceu todos seus status para liberar a primeira forma da espada. Enquanto isso, Fate está mais preocupado com o fato de que Roxy pode se juntar à caça e ver ele daquela forma. Após isso, um grupo de guerreiros entra no bar e logo um deles vai incomodar Roxy, dizendo para ela ir se divertir com eles. E assim que ele a toca, Fate se levanta e puxa a espada, mas antes que ele possa reagir, ela joga o cara longe direto na parede. Ela acaba tendo que revelar sua identidade após perceberam que só podia ser uma cavaleira sagrada para fazer isso. E imediatamente os três se ajoelham pedindo perdão e que ela poupe a vida deles. Roxy faz um discurso dizendo que odeia o fato dos cavaleiros sagrados serem temidos, que eles deveriam proteger o povo e tudo mais. E depois eles ficam se divertindo no bar, rindo e até fazendo queda de braço. Sinceramente, a construção dessa cena não fez o menor sentido, já que ela tem que proteger quem é intimidado e não quem intimida. Depois disso, Roxy leva Fate no ferreiro para dar um trato na espada. E após saírem dali, Fate agradece a ajuda e ela diz que na verdade é ela que deveria agradecer, pois graças a ele, ela conseguiu descobrir mais sobre o monstro. Com isso, Fate questiona o motivo dela não saber sobre a caça que os cavaleiros sagrados fariam, e ela diz que a família Vlerick está controlando as informações e não contando nada para ela. Nesse momento, eles ouvem a voz de Rado e a de uma criança gritando, e ao chegarem no local, eles veem ele puxando uma criança à força enquanto ela chora. Roxy imediatamente pergunta o que eles pensam que estão fazendo e manda Rado soltar o garotinho. Roxy pede para Fate ajudá-lo, então Fate pega Rado pelo pulso e aperta para ele soltar, fazendo Rado reclamar da dor. Após isso, Roxy pergunta a Rafale por que ele não informou sobre a caça ao monstro que estavam planejando, e ele responde com um tom de arrogância que imaginou que ela estivesse sofrendo com o falecimento do pai. E depois que eles saem, eles descobrem que o garotinho estava perdido e então ajudam a procurar a mãe dele. E enquanto procuram, Fate relembra de uma vez em que se perdeu também, logo após o pai dele morrer e ele se mudar para a capital, se perguntando o que será que aconteceu com a cavaleira gentil que ajudou ele, que aliás, se parece muito com a Roxy, só que de cabelo curto e mais velha. E após procurarem até o entardecer, eles acham que é melhor o garoto passar a noite na mansão da família Hart e continuarem procurando no dia seguinte. Mas nesse mesmo momento, a mãe da criança aparece chamando por ele. E assim que ele vai com a mãe, Fate diz que é melhor eles voltarem para não terem problemas com a Haru. Então Roxy chama ele de Faye e com essa carinha fofa pergunta se quando eles forem levar uma bronca, ele vai estar junto com ela. Ele diz que sim e ela sorri dizendo para voltarem logo para casa. Depois de voltarem, eles levam a bronca e já no quarto, Fate pergunta para a espada uma forma de caçar monstros sem que Roxy descubra. É então que no dia seguinte, ele sai para comprar uma máscara que distorce a percepção, fazendo ele parecer diferente para qualquer um. Mas antes de sair do comércio, ele compra um daqueles minérios brutos para Roxy e entrega para
ela como presente, dizendo que é uma forma de agradecimento por tudo que ela fez por ele. Assim que ela quebra, abre um sorriso grande porque veio um minério azul e ela fica encantada com o quão linda era a joia. A cena então muda para uma reunião dos Cavaleiros Sagrados, falando que irão discutir a excursão para o continente de Galia, terminando o episódio desse jeito. O episódio começa com alguns aventureiros novamente encontrando cadáveres de goblins, reclamando que os Cavaleiros Sagrados não fazem nada a respeito disso. E quando se dão conta, eles se assustam com a presença do protagonista, que faz todo mundo correr de medo pensando que ele era um monstro. Nisso, a Espada da Ganância pergunta se ele ainda não terminou de caçar. E Fate responde que pretende aumentar seus status o máximo que puder para enfrentar os Cavaleiros Sagrados que estão vindo atrás dele. E depois da caçada noturna, Fate começa seu trabalho de jardinagem na mansão enquanto está sonolento por causa da vida dupla que leva. Mas nesse momento, Roxy aparece dizendo que tem uma missão secreta para ele. Logo depois, a cena muda para eles numa carruagem viajando pelas terras da família Hart, com Roxy dizendo que queria que ele visse como são os vinhedos de lá. E assim que chegam, a mãe de Roxy os recebe na porta e logo pergunta quem é o rapaz que ela trouxe. Fate se apresenta formalmente e ela com um sorriso simpático diz que se chama Aisha Hart, falando que ele é bem-vindo ali. Ele e a Espada ficam aliviados por ela ser gentil, mas logo ela pede para que ele se aproxime e assim que ele chega mais perto, ela pergunta se ele gosta da filha dela, deixando os dois completamente desconcertados com muita vergonha. A mãe dela então explica que só queria saber a opinião dele sobre Roxy como patroa, deixando os dois mais aliviados. Mas o alívio de Roxy não dura muito tempo, porque a resposta de Fate deixou ela quase explodindo de vergonha. Fate tinha respondido que gosta muito de Roxy e que por isso gostaria de servi-la até o fim de sua vida. Depois dessa resposta, Aisha ficou encantada enquanto Roxy nem conseguia olhar para Fate de tanta vergonha, saindo correndo pro quarto logo em seguida. Aisha diz para Fate que Roxy sempre foge quando as coisas ficam desconfortáveis, relembrando que ela era muito chorona quando criança. Ela expressa sua preocupação com as responsabilidades que Roxy vem carregando como cavaleira sagrada e chefe da família. Mas Fate a tranquiliza dizendo que ela é uma excelente cavaleira em que o povo deposita sua fé, além de estar desempenhando muito bem suas funções como chefe da casa. Após isso, a cena muda para Roxy entrando em seu quarto e relembrando de seu falecido pai, que a treinou para ser uma cavaleira sagrada. E nessa cena, podemos ver pelo retrato na parede que ela mais nova é a mesma moça que apareceu no flashback do episódio 3, ajudando Fate quando criança. Mais tarde, Fate e Roxy ajudam com a colheita de uvas. E em certo momento, o prota conversa com um dos servos que conta que todo ano Roxy ajuda na colheita. Mas isso é só uma parte do que ela faz, porque ela também vem para caçar os monstros que nessa época do ano aparecem em busca de comida. Ele fala que estão lidando com kobolds que vêm do vale ao norte. E ao ouvir o nome do monstro, a barriga de Fate ronca alto, fazendo a espada falar que a habilidade de gula dele está com fome de almas diferentes. E no caminho de volta, uma garota de pele mais escura e de cabelos brancos que está vindo na direção oposta aborda ele. E assim que eles param, o prota percebe que ela tem olhos vermelhos iguais aos dele. Ele até tenta usar sua habilidade de identificar, mas não aparece nada para ele. Enquanto isso, a garota se inclina e olha atentamente para ele dizendo que parece que ela chegou cedo demais, saindo dali logo em seguida. O protagonista chama ela e questiona o que significa ela ter chegado cedo demais. E a garota só responde dizendo que vai deixar os kobolds para ele, que ele também deve uma para ela e que logo eles se encontrarão novamente. Fate logo pergunta pra Ganância quem era ela e no que ele responde que não sabe dizer, o prota desconfia que ele sabe de algo, pois ele sempre fala demais, mas hoje estava muito calado. E sim, a espada tem voz masculina, por isso vou chamar de ele. E enquanto a garota misteriosa parte, Roxy se aproxima de Fate entregando uma cesta de uvas para ele ajudar a levar. Ela comenta que a garota parece ser uma Galiana, fazendo Fate perguntar se Galia não havia sido completamente destruída. Com isso, Roxy explica que há 4.000 anos, Galia era uma grande potência militar, mas uma onda de monstros causou o colapso de sua nação e a maioria de seu povo morreu. Então eles especulam que ela possa ser uma sobrevivente galiana de puro sangue. Após isso, eles seguem de volta para casa e o protagonista fala que ouviu sobre os monstros que vêm do vale ao norte, perguntando se ela ficará bem. Roxy tranquiliza ele falando que ficará bem sim, mas no dia seguinte, os servos se deparam com os vinhedos de uvas completamente destruídos. E enquanto isso, Roxy, Fate e soldados encontram os kobolds que fizeram esse estrago. E de repente, um kobold bem maior e amedrontador sai do meio dos arbustos, deixando todos ali chocados, com exceção de Fate, que na verdade ficou faminto olhando pra fera, tendo seu olho vermelho ativado e precisando rapidamente esconder ele com a mão. Ele então vê que o monstro tá no nível 50, com força e vitalidade acima dos 200.000. O título do monstrengo é O Portador
Senhor da Lamentação, e se trata de um Kobold Rei. Mais tarde, os soldados e trabalhadores estão falando que não terão a menor chance contra essa criatura, mas Roxy os acalma dizendo que certamente irá derrotá-lo, mas a realidade era outra. A espada comenta que nem mesmo ela vai poder fazer isso sozinha, isso seria demais para uma cavaleira sagrada tão jovem e inexperiente. Fate pensa consigo que um monstro de nível 50 é demais para ele também, mas apesar disso, de forma alguma, ele pode ignorar essa e deixar Roxy e todos ali morrerem. É então que durante a noite, Fate coloca seu plano em ação. A estratégia dele é derrotar as feras menores, roubando as habilidades e pontos, upando seus status para então ficar forte o suficiente para poder matar o alfa daquele bando. Com isso em mente, ele inicia a batalha a longa distância, usando o arco para atingir os monstros com as flechas mágicas. E depois de derrotar vários deles, ele parte para cima usando a espada. Ele continua avançando em direção ao Kobold Rei, ficando cada vez mais forte. Mas ainda não era o suficiente. Ele ainda estava na metade da força do principal inimigo. Então novamente ele puxa o arco e atira atravessando a flecha mágica em uma das feras, indo direto na direção do alfa. Entretanto, para surpresa dele, o monstro agarra as flechas com a mão sem a menor dificuldade e dissipa elas. Sendo assim, ele parte para cima com a espada, e no que ele se aproxima, a ganância alerta sobre a habilidade que o monstro estava usando, dizendo que ela poderia quebrar a sua armadura e pulverizar seus órgãos. Fate entende o recado e recua, mas ao fazer isso, um dos monstros menores o atinge no ombro, mas ele se cura graças à habilidade de regeneração que conseguiu do Goblin Rei. Nesse momento de guarda baixa, o Kobold Rei lança seu golpe e joga Fate longe, fazendo ele ficar caído no rio. E assim que um dos monstros salta para atacá-lo, Fate se levanta rapidamente cortando ele com a espada, levando a ganância a comentar que ele foi esperto em fingir que estava morto para fazer um ataque surpresa. Após isso, o monstrão usa a mesma habilidade de novo, fazendo Fate se esforçar muito para desviar, mas acaba sendo acertado por um kobold logo em seguida. Apesar disso, ele logo se levanta e derrota o último monstro. E agora que só falta o alfa e ele upou bastante, a espada diz que ele deve ser capaz de usar a arte oculta de primeiro nível dela. Para isso, basta oferecer 10% de seus status. Fate então aceita e a espada se transforma num arco muito maior. E assim que dispara, o monstro é jogado para longe e simplesmente pulverizado com um feixe de luz. Quando finalmente termina, Fate comenta chamando a atenção da ganância, dizendo que isso foi um exagero, já que acabou destruindo todo o lugar. Mas quando tudo parecia estar bem, a habilidade de Gula que devora a alma dos adversários é ativada e deixa Fate em estado de frenesi, se contorcendo de dor e agonia. A espada diz que ele está sobrecarregado por ter devorado uma alma de qualidade superior pela primeira vez, e que se ele não aguentar vai ser pior ainda do que o estado de fome. A cena termina com ele gritando de dor e corta para o dia seguinte, onde Roxy e os soldados estão tentando entender quem poderia ter feito aquilo. E mais tarde, durante o almoço, Roxy está comentando com sua mãe que toda a bela paisagem do lugar foi despedaçada. E Fate, que também estava à mesa, apenas reage com essa cara de que não sabe de nada. E enquanto conversam, Aisha observa o quanto Roxy fica com uma expressão maravilhosa quando está perto de Fate. Então, após almoçarem, ela chama Fate até seu quarto e diz que tem um favor para pedir a ele. Ela diz que gostaria que ele ficasse ao lado da sua filha para apoiá-la, no sentido de casal mesmo. Ela também fala que não está pedindo para ele buscar ter prestígio ou autoridade, e nem mesmo força, porque o que o torna valioso está no coração. E completa seu pedido contando que também era de origem comum, sem nenhuma habilidade, mas mesmo assim, ainda foi capaz de ajudar seu marido. E nesse momento, ela começa a tossir e diz que não tem muito tempo sobrando, então quer que ele esteja ao lado dela, pedindo para Fate pensar sobre isso. E enquanto ele refletia sobre essas coisas, acabou derrotando vários goblins, mas ainda não foi o suficiente para satisfazer sua gula. Após mais uma caçada noturna, ele vai para o barzinho que sempre costuma ir, mas com um dos olhos tampados por conta do olho vermelho. Logo depois, o velho Ad entra perguntando se ficaram sabendo de Rado que vai se juntar à caça ao monstro, que no caso é o nosso protagonista. O dono então comenta que Rado é covarde, e essa é a única forma dele ganhar algum tipo de mérito, já que ele tem medo de ir na expedição para o continente de Galia. Ouvindo isso, o protagonista fica surpreso que farão uma expedição em tão pouco tempo após a morte do pai de Roxy. Então Ad comenta que isso será resolvido logo, mas espera que a pior das hipóteses não aconteça, que no caso seria Roxy ser escolhida para ir. E na cena seguinte, vemos que é exatamente isso que acontece. No túmulo de seu pai, Roxy conta sobre o que aconteceu, e nesse momento, Fate aparece pedindo para que ela não vá, mas ela diz sorrindo que já está decidida a ir. E assim que ela sai, Fate fica frustrado e lembra que Ed tinha dito que a família da Roxy é um incômodo para os Vlerics, e há rumores de que são eles que irão organizar essa expedição. Ou seja, possivelmente vão armar para que seja o fim de Roxy. Após isso, a cena muda para os 3 irmãos Vlerics que estão comemorando que com isso vão se livrar de um incômodo, e também comentam que, com exceção de Rado, os outros 2 irão para Tenbern para fazer a pesquisa de Rafale sobre a imortalidade. E durante aquela madrugada, Fate está pensando sobre não poder fazer nada para impedir Roxy de ir, mas que não vai permitir que eles continuem
tratando as pessoas como lixo. E nesse momento, Rado e outros guerreiros chegam até onde o protagonista está. Só não sabiam que ele já estava esperando por eles, e que na verdade, eles serão a caça. O episódio 5 começa com os subordinados de Rado indo pra cima do protagonista, mas no momento em que pulam pra atacar, Fate observa eles como se estivessem em câmera lenta e derrota os 3 fácil com apenas um golpe. Vendo isso, os outros 2 caras saem correndo de medo, enquanto Rado fica irritado com eles e aponta sua espada pra Fate tremendo de medo também. E nesse momento, Fate tira seu capuz e sua máscara revelando seu rosto pra Rado, deixando ele em estado de choque ao ver que era ele, se questionando como um lixo como ele poderia ter um poder assim. E ele continua falando que vai acabar com Fate, se vangloriando de ser o primogênito da família Vlerick, mas seu corpo ainda está tremendo, deixando bem óbvio o seu medo. Fate aproveita a situação para avaliar os status dele, dizendo em pensamento que a técnica de espada sagrada que ele possui é o que determina quem pode ser um cavaleiro sagrado. Logo depois ele pergunta para Greed, que é a espada da ganância, se ele consegue destruir uma espada sagrada. E Greed diz que não será um problema, que ele pode partir para cima com tudo. Enquanto isso, Rado continua se achando e menosprezando Fate, dizendo que ele é um lixo idiota por desafiar ele, e logo em seguida usa seu golpe, Grande Cruz. Só que o protagonista desviou facilmente do feixe de luz que veio em sua direção, deixando Rado em choque quando ele apareceu bem atrás dele, e assim que Rado tenta contra-atacar, Fate corta sua espada ao meio, fazendo ela voar pra longe, e ainda segura a metade da espada antes que ela caia no chão, jogando pra ele de volta. Isso tudo deixa Rado mais apavorado ainda, recuando enquanto Fate se aproxima dizendo pra ele não fugir, chamando ele de patético e deplorável. Assim, Rado acaba caindo no chão e Fate levanta ele pelo pescoço, repetindo a frase que eles costumavam dizer a ele: cachorros desobedientes precisam ser bem disciplinados. Então, Fate bate a cabeça dele nas árvores, derrubando elas diversas vezes. Rado pede pra ele parar, mas isso só deixa Fate com ainda mais raiva da cara de pau dele em dizer isso depois de ter pisado nas pessoas como se fossem insetos. E Fate termina dizendo que por causa de lixos como ele é que Roxy está indo direto para a morte. Mesmo assim, Rado ainda pede pra parar, mas Fate pergunta gritando o que foi que ele respondeu pra ele quando era ele pedindo pra parar, jogando Rado com tudo pro alto e ativando o arco mágico que em seguida dispara várias rajadas de flecha. Depois disso, só vemos Rado caído sem os braços e sem as pernas em uma rocha. E assim que Fate se aproxima, ele pergunta por que Fate errou de propósito, pedindo pra matar ele de uma vez. Mas Fate diz que ainda tem algo pra perguntar, e Rado entende que é sobre Roxy, então imediatamente conta que assim que Roxy foi escolhida pra expedição, ela falou que se a vida dela puder salvar ao menos uma pessoa do reino, então ela irá pra Galia com orgulho. E desesperado, Rado fala que irá cancelar a ida de Roxy até Galia, ainda implorando pra que sua vida seja poupada. E enquanto Fate alinhava sua espada pra acertar o coração de Rado, ele dizia pra Fate não fazer nada idiota como se vingar por Roxy, mas o protagonista manda ele calar a boca, dizendo que essa vingança é sobre ele mesmo, enfincando a espada logo em seguida. E após matá-lo, a voz do sistema anuncia que a habilidade de Gula foi ativada roubando os status e a habilidade técnica de espada sagrada, fazendo Greed perguntar o que ele fará agora que consegue acessar seu segundo nível. Fate então responde falando pra fazer isso, já que está ficando enojado só de pensar que os status de Rado estão nele. Nisso, a espada começa a brilhar e vai para o segundo nível, onde sua forma é uma foice grande, explicando logo em seguida que a maldição na lâmina pode cortar qualquer coisa. E após isso, a cena muda pra Roxy, que está colocando o colar com a pedra que Fate deu de presente. Ela está se preparando pra partir, enquanto os servos estão todos cabisbaixos observando ela. Então ela diz pra não fazerem essa cara triste, falando que 3 anos passam voando, e logo vai até cada um pra se despedir. E ao chegar em Fate, o clima fica mais tenso, mas ela diz sorrindo que eles vão se ver novamente. Fate então deseja boa sorte e ela parte. E após partir, a governanta Haru entrega uma carta de recomendação que Roxy deixou pra Fate, assim ele poderia usá-la pra ser um servo oficial dos Hearts e escapar dos Vlericks caso viessem atrás dele enquanto Roxy está fora. Mas pra surpresa de Haru, Fate recusa a carta dizendo que a partir de agora ele vai viver como um aventureiro. Então ele arruma suas coisas enquanto fala com Greed sobre não poder parar Roxy, mas que ao menos pode ir até Galia pra dar suporte e proteger ela. E antes de partir, Haru entrega uma bolsa com moedas dizendo que isso é o que ele ganhou até hoje. E após isso, ele se despede dos servos e dos seus amigos da taverna. Após isso, Roxy está discursando para os cavaleiros e aventureiros que irão com ela ao continente de Galia, falando que tomou o posto que antes era de seu pai para derrotar o dragão divino que despertou depois de 1 milênio e pedindo a colaboração de todos ali. Assim que termina, uma garota chamada Miria, que já aviso que será chata pra caramba, vai até Roxy empolgada, dizendo que vai aonde Roxy for. Então outro aventureiro mais velho se aproxima também, se apresentando como Mugan. E logo de cara, a garota começa a implicar com ele, enchendo o saco, fazendo Roxy advertir ela sobre isso. Mas Miria fica feliz por ter levado uma bronca se aproximando de Roxy. E enquanto isso, Mugan fala que se voluntariou por causa do pai de Roxy,
dizendo que por já ter marchado sob suas ordens deseja vingá-lo. Roxy pergunta se a família dele não foi contra a viagem dele até Galia, e ele responde que sua filha Rain quer alguma relíquia de lá como presente, explicando que a família dele tem uma linhagem de pesquisadores, mas apenas ele é um guerreiro. Após essas interações, a cena muda para um lugar que parece tecnológico, lembrando os cenários do filme Tron. E em um laboratório daquela região, a filha do cara que apareceu antes é chamada por uma outra pesquisadora que comenta sobre o suposto monstro que virou rumor, que no caso é o protagonista. Ela aponta para os goblins que ele matou e elas coletaram, falando que não parecem ferimentos comuns de flechas. E depois de observar, Rain pega um livro e folheia até achar uma página que fala sobre flechas de mana e tem uma ilustração da forma de arco da ganância. Ela explica que isso é uma habilidade contida em uma espada preta, que é uma das armas dos pecados capitais, completando a explicação falando que essas armas são feitas de um material que pode manipular a mana em um nível bem alto. Então, a outra pesquisadora pergunta o que é uma arma dos pecados capitais, mas Rain não sabe dizer, apenas diz que gostaria de ver essa arma. Depois disso, a cena muda para o nosso protagonista, que é acordado pelo badalar dos sinos da cidade de Tetra, que logo descobrimos se tratar da cidade natal dele, mas o prota já vai direto até outra carruagem perguntando se tem viagem para Galia. O senhor responde que só terá amanhã. Sendo assim, ele terá que ficar em sua cidade por um dia. E ao sair dali, o estômago de Fate ronca. Então ele decide ir até um bar para encher a barriga e coletar informações, enquanto Greed fica tagarelando no caminho. Mas antes dele entrar, vemos um cara oferecendo dinheiro para alguns aventureiros salvarem a vila dele, só que um deles joga as moedas no chão dizendo que é uma miséria e logo depois pisa na cabeça dele. Nesse momento, o protagonista entra no bar e derruba o cara que estava pisando nele e segura o soco de outro com uma mão, fazendo ele fazer essa cara de tanta dor que sentiu. O cara que estava pedindo por ajuda tenta agradecer, mas antes que ele consiga terminar a frase, Fate se vira dizendo que já faz muito tempo, chamando ele de Seto. E nesse momento vemos um flashback de Fate quando criança tentando tirar água do poço, mas Seto e outras crianças atiram pedras nele, o humilhando por causa da barriga dele que nunca parava de roncar. Depois vemos Fate usando ervas para cuidar dos ferimentos de seu pai, que era o único guerreiro da vila, mas como sabemos, o pai dele morreu e Fate foi expulso da vila a pedradas pelo líder por ser considerado um peso morto. E após o flashback, Seto, que é o filho do líder da vila, está implorando de joelhos para Fate salvar ela, e Fate acaba aceitando depois que a espada diz que eles precisam saciar a gula de qualquer forma. E ao saírem, Fate pensa consigo que seria mentira dizer que não o odeia, mas que apesar disso, as memórias com seu pai ainda estão naquela vila também. E chegando lá, o líder fica bravo com Seto perguntando por que ele trouxe o lixo que eles exilaram da vila de volta. Seto até tenta explicar que viu a força de Fate, mas ele não dá ouvidos e ainda diz que se os monstros atacarem, eles usarão Fate como sacrifício para ganharem tempo. Fate ficou com raiva e iria se impor contra o chefe, mas Seto pede para ele ignorar e diz que sente muito. Após isso, ele recebe Fate em sua casa, e no que Fate pergunta sobre a esposa dele por ver sua filha ali, ele abaixa a cabeça balançando ela, deixando claro que ela morreu por causa dos monstros. Ele fala que a vila sempre foi pobre e que tudo o que o pai dele fala é absoluto, que antes ele achava que ele estava certo, mas acabou mudando quando sua filha nasceu, fazendo ele amadurecer com isso. Mas para não perder tempo, Fate pede para ele falar sobre os monstros que atacaram a vila. E Seto começa explicando que eles apareceram pela primeira vez faz um mês, e pelo que as testemunhas dizem, parece que podem voar. E durante a explicação, a barriga de Fate ronca, fazendo Seto se levantar para ir buscar mais comida para ele. Com isso, Fate pergunta para a espada Greed se ele tem ideia do que é, e ele diz que devem ser gárgulas, explicando que são monstros bem inteligentes que começam atacando em poucos para observar os humanos, e quando chega o momento, eles atacam em bando. E durante a conversa com a espada, a garotinha pergunta para Fate com quem ele está conversando, e ele desconversa dizendo que é besteira dele. A menininha então estende a mão e diz que vai dar essa bala para ele. Ele come e chama ela para brincar. Depois disso, Seto chega com a comida, mas assim que Fate começa a comer, sua visão fica embaçada, e de repente ele se sente cansado, caindo de cara na mesa logo em seguida. Seto se levanta preocupado, tentando entender o que aconteceu, se perguntando se foi algo estragado que ele comeu. Nisso, a garotinha diz que deu um doce para ele quase agora, um doce que o avô dela deu. Com isso, Seto entende que era um plano do seu pai para usar Fate como sacrifício. E assim que ele tenta acordá-lo, ouve pessoas gritando de desespero, percebendo ao olhar pela janela que os monstros estavam chegando. O episódio 6 começa com as pessoas gritando de desespero por conta das gárgulas que estavam destruindo a vila, e enquanto isso, Fate ainda estava inconsciente. A espada tenta chamar por ele, mas logo desiste, dizendo que isso tá fora de cogitação, já que Fate foi drogado. Mas rapidamente, Seto prepara um antídoto e consegue fazer Fate acordar. E enquanto ele acorda, meio desorientado, sem saber onde está, o líder da vila está desesperado, buscando por Fate para usá-lo como sacrifício. Porém, acaba sendo devorado por uma gárgula. E depois que Seto explica a situação, Fate sai apressado, e logo de cara uma gárgula tenta cuspir fogo nele, fazendo a espada falar que eles terão problemas
problemas se elas continuarem atacando de cima. O prota usa sua habilidade de identificar e descobre que elas estão no nível 27, tendo também a habilidade de bola de fogo. Nisso, a espada Greed sugere que ele use a sua forma de foice. Fate então sobe no telhado de uma casa e usa a foice para cortar o ataque da gárgula, mas apesar de conseguir defender, as chamas incendiaram a árvore ao lado, fazendo Fate questionar Greed sobre isso. E ele responde que a foice corta a magia, mas o fogo dispersado é uma questão totalmente diferente. Com isso, as gárgulas ao redor começam a fazer um ataque combinado para causar um incêndio geral, já que elas perceberam que não adiantaria atacar Fate diretamente. Então Fate arremessa a foice, com tudo bloqueando o ataque e também fatiando as gárgulas uma por uma, igual um Beyblade. Assim, a habilidade de gula dele rouba a habilidade de bola de fogo e os status delas. Depois disso, só ficou faltando o líder de nível 47, que além da habilidade bola de fogo, também tinha a habilidade de resistência ao fogo. Greed então avisa que ele vai se aproximar para atacar, e Fate vai com tudo cortando o ataque e o monstro ao meio, eliminando a gárgula chefe e adquirindo a habilidade de resistência ao fogo. Ao amanhecer, vemos o cenário de destruição que ficou, e Seto comentando que apenas alguns aldeões sobreviveram, mas que apesar disso a vila está acabada. Fate então abaixa usando sua habilidade de detectar e diz que não dará para cultivar nada ali, confirmando que o solo está arruinado. Vendo isso, Seto questiona o porquê dele fazer algo perigoso como ser um guerreiro, sendo que ele poderia ganhar a vida com a habilidade de identificar. Ao ouvir isso, Fate se vira respondendo que não tem escolha a não ser lutar, enquanto pensa na própria habilidade de gula que desafia as leis divinas. Seto então comenta que vai procurar um emprego na cidade pelo bem da filha dele, e após um tempo, ele diz repentinamente que quer que Fate meta um socão na cara dele, porque deseja pagar por tudo que fez. Fate fica surpreso, mas acaba aceitando, dizendo pra ele cerrar os dentes. Então ele vai com muita calma e jeitinho se contendo ao máximo, mas o carinha só saiu voando dali. Greed fala que ele exagerou no soco, e Fate fica sem entender como que isso foi tão forte. Fate pergunta preocupado se ele estava bem, mas ele responde com lágrimas que sim, agradecendo por isso. Então Fate se despede dizendo pra ele cuidar bem de sua filha, e ele diz pra Fate se cuidar também. Após isso, o protagonista vai até o túmulo de seus pais e pensa que por pior que essa vila tenha sido, ele não queria que ela sumisse, pois as lembranças que ele tinha ali com seu pai eram preciosas. E então ele se despede de seu falecido pai, dizendo que ficará bem de agora em diante. Na cena seguinte, vemos Roxy e sua expedição dizendo que estão quase chegando no território de Lanchester. E ao falarem isso, Mugan diz a Roxy para ter cuidado com o senhor desse lugar. Roxy pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele responde que ela vai entender quando chegarem lá. Nisso, a garota chata fica enchendo o saco de Mugan falando bobagem. E enquanto isso, vemos nosso protagonista bocejando durante a viagem pra Galha e levando um puxãozinho de orelha do velho que estava o transportando, falando que estava pagando 3 moedas de ouro para ele ficar de guarda e não dormindo assim. Mas Fate diz pra ele não se preocupar, dizendo que pode até não parecer, mas ele luta tão bem quanto um cavaleiro sagrado novato, fazendo o senhor abrir um sorriso grande e falar que então está aliviado. E foi só falarem disso que no mesmo instante, um grupo de bandidos apareceu bloqueando a passagem, falando que se não quisessem morrer, era melhor deixar tudo de valor. Fate então sai e diz que eles terão que lidar com ele primeiro, e Greed fala que avisou que era melhor ter cobrado mais moedas de ouro antes de partirem. Nisso, o homem da carroça pula nele aos prantos, falando desesperado pra Fate fazer alguma coisa, e enquanto Fate tenta tirar ele pra poder lutar, os bandidos se preparam pra atacarem, mas de repente eles saem voando após serem atingidos por uma arma que foi arremessada. Vendo isso, a espada comenta que só conhece uma pessoa que conseguiria fazer isso. É então que vemos a garota Galiana de antes falando que agora achou Fate, e ele deve a ela por causa daqueles kobolds que ele matou. Fate fica meio sem entender, e ela diz que precisa de uma carona. O senhor diz que, considerando a ajuda dela, então tudo bem ela ir com eles, e no que ela tenta subir na carroça, ela quase faz ela tombar com seu peso, deixando todos ali surpresos. Então ela diz pra arma dela, que se chama Preguiça, voltar ao normal, fazendo a carroça desinclinar e deixando Fate pensativo sobre o peso da arma dela poder mudar. E durante a viagem, ela diz que ainda não sabe o nome do protagonista. E assim que ele responde, ela diz que ele é o Fate da Gula, fazendo ele ficar surpreso e perguntar como ela sabe disso. Ela responde que também tem uma habilidade dos pecados capitais, então é claro que ela saberia. Fate fica surpreso com a informação, mas ela pergunta se Greed, a espada da ganância, não tinha contado sobre isso. Ao ouvir isso, Greed começa a assobiar como se não soubesse de nada, e Fate só faz essa cara incomodado com ele. A garota então se apresenta dizendo que é Maine da Ira, e que é um prazer conhecê-lo. Nisso, ela fala de um jeito fofinho que está com fome enquanto ouvimos sua barriga roncando, e Fate oferece a ela um pouco de carne seca. Mas Maine saiu comendo quase tudo, fazendo Fate tentar impedir ela, mas aí ela deu o que sobrou do saquinho. Com isso, o senhor da carroça avisou que estavam quase chegando na cidade, e então a cena muda para uma garotinha que estava andando e foi assustada por 2 pessoas vestidas de
fantasma. Mas um cavaleiro sagrado com um jeito bem chola apareceu dizendo pra ela ficar tranquila e finge derrotar os dois fantasmas. A garotinha o elogia e pergunta qual o nome dele, e ele responde com seu ar de boiola que é ninguém menos que o Senhor de Lancaster, Rudolph. E enquanto as mulheres o elogiam da forma mais artificial possível, a espada comenta perguntando que droga de showzinho era aquele, e o senhor fala pra eles que parece que Rudolph está se preparando para receber a expedição a Galha. Fate pergunta se ele se referia àquela liderada por Roxy, e ele responde que sim, que eles devem chegar à cidade em breve. Nisso, Greed começa a rir da cara de Fate, dizendo que ele estava indo atrás dela e acabou passando por ela, e logo depois comenta que considerando tantas pessoas e suprimentos, faz sentido que sejam mais lentos. O senhor então tenta dar as 3 moedas de ouro que prometeu a Fate, mas Mayne cata as moedas dizendo que ela os salvou, deixando a espada da ganância pistola com isso. E após o senhor se despedir deles, Greed sugere que eles encontrem um lugar para ficar, e Mayne estava com tanto sono que deita a cabeça nas costas de Fate, fazendo ele falar para ela não dormir em pé. Enquanto Fate caminha para uma hospedaria carregando Mayne em suas costas, Greed comenta que ela não é do tipo que fica acordada de dia, fazendo Fate comentar que Greed parece conhecer ela bem. A espada acabou ficando em silêncio, levando Fate a comentar sobre esses silêncios sempre que o assunto são essas coisas. Mas Greed apenas desconversa dizendo que as pessoas vão acabar achando ele um esquisitão falando sozinho se continuar, já que só ele pode ouvir a espada. Nisso, 2 caras abordaram eles dando boas-vindas em nome do grande senhor Rudolph, seguindo o caminho logo em seguida. Fate pensa consigo se eles reverenciam cavaleiros sagrados nessa cidade enquanto olha os 2 saírem, notando também que eles possuem um símbolo na nuca, se perguntando o que poderia ser. Após isso, 2 guardas falam que os viajantes não podem mais passar, somente os cidadãos, apontando onde Fate poderia achar um alojamento. E no que o guarda se vira, Fate nota um símbolo diferente do das outras pessoas em sua nuca, e enquanto continua em direção ao alojamento, vê mais um símbolo diferente na nuca de outra pessoa, se perguntando o que estava acontecendo ali. A espada Greed comenta que provavelmente marcam as pessoas por classes sociais diferentes, dizendo também que o Lorde daquele lugar nem se preocupa em fingir que eles não estão sendo tratados como gados. Após isso, a cena muda para Rudolph, reclamando sobre a ideia de cerimônia que as 2 pessoas que estavam prestes a serem executadas tiveram, dizendo que essa não foi a maneira certa de transmitir o quanto ele e a família Lancaster são superiores à família Hart, que é a família de Roxy. Provavelmente ele está se referindo ao teatrinho de antes. E após ele executar os 2, os outros soldados estão com medo, comentando que ele está piorando a cada dia. Depois disso, a cena muda para Fate colocando Mayne na cama e reclamando dela ser uma pessoa difícil. Greed acaba comentando que não esperava que ela ainda estivesse viva, levando Fate a perguntar como ele conhece ela. Ele então fala que são velhos conhecidos que vivem se encontrando por aí, e o mesmo vale para Preguiça, o machado de Mayne. Ele explica que a preguiça é como ele, uma arma dos pecados capitais. E Fate fala que Mayne também mencionou algo sobre a habilidade dos pecados, perguntando o que são todas essas coisas. E Greed diz que acha que tá na hora de Fate aprender sobre isso. Então ele cita os nomes dos pecados e diz que essas habilidades nasceram para desafiar as leis estabelecidas pelo divino, por isso são chamados de habilidades e armas dos pecados capitais. Ele diz que entre elas, a gula é a considerada mais pecaminosa por ter o potencial de derrubar o sistema divino de nivelamento. E Fate então entende comentando que uma vez que a gula provou as almas, não havia mais como pará-la, dizendo que essa é sua punição. E Greed responde que todos eles têm que pagar de uma forma ou de outra. Fate acaba ficando frustrado, se perguntando por que tinha que ser com ele, dizendo que é ridiculizado e feito de trouxa por causa de uma habilidade inútil que só o deixa com fome o tempo todo. E quando ele pensava que tinha ganhado algum poder, teve que continuar matando para sobreviver, ficando ainda mais irritado, se questionando para que serviria um poder desses. Greed então chama a atenção dele, alertando que esse tipo de distúrbio emocional pode acabar custando caro um dia, falando que se a mente dele não for resistente, a gula a dominará completamente. A ganância também explica que o truque é manter um estado de quase inanição, ou seja, ficando num estado de fome quase prejudicial. Após isso, Fate pega sua máscara e vai pro deserto daquela região, enquanto Greed explica que ele não deve satisfazer a gula de uma vez só, tem que se satisfazer aos poucos para controlar ela. Com isso, um monstro de areia surge e Greed diz para testarem isso com ele, falando também para Fate lançar a bola de fogo antes e então disparar a flecha. Fate fica impressionado que Greed consegue adicionar habilidades na flecha mágica e logo depois dispara contra o monstro, explodindo ele e roubando seus status. Apesar de ter sido fácil, Fate sente a pressão da gula tentando consumir mais almas, mas Greed diz que ele precisa aguentar firme. Então mais e mais monstros de areia surgem, fazendo Fate quase ceder à tentação. Após isso, a cena muda para Mayne levantando com fome, pegando algo para comer e lendo em um cartaz que existe uma recompensa para quem derrotar o golem de areia. Com isso, o senhorzinho sentado comenta que nem mesmo Rudolph consegue matar o golem e que se ele não for derrotado, só a morte
o aguardará. Então voltamos para a batalha entre Fate e os monstros de areia, com ele derrotando mais um deles. Greed comenta que ele está pegando o jeito e Fate fala que isso é como beber uma gota de água por vez no deserto. Greed então diz que está na hora de satisfazer a gula de uma vez, para ele não acabar enlouquecendo. E de repente, Fate fala que está sentindo o cheiro de um monstro líder, com a cena mudando para um grupo de guerreiros com dificuldades em lidar com a fera. Mas para sorte deles, Fate aparece atacando o golem com as flechas de fogo, dizendo que esse monstro é dele. E ao ouvi-lo dizer isso, o rapaz grita que ele não pode derrotar essa coisa sozinho. Mas Fate ignora e se prepara para lançar outra flecha, enquanto vê que ele está no level 60 e possui a habilidade de Tempestade de Areia. Assim, o golem dispara vários tiros que parecem colidir com a flecha de fogo de Fate, mas ela atravessa e acerta em cheio no monstro. Fate avança em meio à fumaça, mas o golem o ataca com um soco, levando ele a tancar o ataque com a espada e recuar um pouco. Mas sem perder tempo, o golem usa a Tempestade de Areia, e Greed explica que se ele for puxado, vai acabar sendo esmagado por pedras. Isso leva Fate a puxar a foice para cortar o feitiço, e logo depois que o atinge, o núcleo do golem tenta fugir para debaixo da areia, fazendo Fate oferecer 10% de seus status para Ganância ativar o Lagópode Sangrento, mas dessa vez ele diz que não é o suficiente. Ele fala que vai precisar de 20% e Fate aceita, pedindo para usar as chamas no disparo. E depois que ele atira, acontece uma explosão enorme, e sua habilidade de gula é ativada roubando os status do golem, além da habilidade de Tempestade de Areia. No fim, o lugar fica com uma cratera gigante, e Greed comenta que eles não tinham muitas opções. Então, um dos guerreiros fala que isso foi realmente incrível, e que ele nunca tinha visto alguém capaz de fazer isso. Ele agradece e se apresenta como Bard, perguntando em seguida qual era o nome do protagonista. Fate responde que se chama Cadáver, que era como os rumores chamavam ele na época em que deixava os cadáveres dos goblins para trás. Bard pergunta se esse equipamento é tudo que ele tem, e ele responde que sim, e pergunta para Greed se ele deveria comprar mais. Mas Greed responde que ele não vai precisar, porque pode aumentar seus status roubando as do inimigo, enquanto a maioria das pessoas precisam de equipamentos para aumentar os status. Isso lembra Fate de que esse é o poder de desafiar o conceito de níveis que a deusa Laplace estabeleceu. E ao chegar em casa durante a manhã, Fate vê Mine sem roupa depois de sair do banho, ficando envergonhado com a situação e perguntando por que diabos ela estava assim. Ela então responde que Fate é só uma criança e que por isso ela não tem motivos para ficar envergonhada. Mas Fate responde que quem está envergonhado é ele, e Greed comenta que os dois já estão se dando bem. Depois disso, Fate pergunta se ela está indo a algum lugar, e ela diz que vai caçar o golem de areia, mas ele diz que já acabou com ele. E ao dizer isso, Mane fica pistolaça falando que a recompensa era dela, levando Fate a dizer que ela pode ficar com a metade. Então Fate pega sua recompensa, que foi de 100 moedas de ouro, e de repente Rudolph entra no lugar, alegando que por ter derrotado o golem, Fate tem que servi-lo. Mane então se aproxima e fala no tom calmo de sempre que isso não vai ser possível, pois Fate já é dela. Rudolph começa a desprezá-la, mas antes que pudesse terminar a frase, Mane acerta o machado, fazendo ele voar pelos ares. Fate entra em desespero, porque isso seria um problemão para eles. Então puxa ela pela mão e diz que eles precisam sair da cidade. Então se você quer a continuação e curtiu o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e se quiser sugerir algum anime, deixa aí nos comentários. É isso, e até o próximo recap do Tio Wasabi.